Você sabia que o Google tem 7 formas de você criar anúncio dentro dele? Se você não sabe, fica neste vídeo até o final para você descobrir quais são essas 7 formas de criar anúncios dentro do Google. E para você não perder mais conteúdo como este, se inscreve no canal, comenta no vídeo, mande para o teu amigo que precisa saber quais são essas formas de anunciar dentro do Google. Então, se inscreve e compartilha. Então vamos lá, vamos entender quais são essas 7 formas de criar anúncios dentro do Google Ads. Recapitulando rapidamente, para você que não conhece o Google Ads, ele é basicamente a plataforma de anúncios do Google para você anunciar dentro dos produtos e dos sites que o Google controla ou algum parceiro que o Google utiliza para fazer a veiculação de anúncios. Temos um vídeo aqui no canal que já está na descrição do vídeo onde detalha um pouquinho sobre a ferramenta do Google Ads. Combinado? Então bora lá então entender quais são essas 7 formas. O primeiro aqui que eu vou fazer mostrar um pouco na minha tela para ficar um pouco mais claro o entendimento desses tipos é a rede de pesquisa. Para mostrar então o primeiro item, que é o rede de pesquisa, eu vou utilizar aqui o site do Google mesmo para fazer uma pesquisa, que é assim que funciona. Eu vou pesquisar assim, por exemplo, camiseta aqui, ó, do Corinthians. Já está até aqui, ó. Eu vou pesquisar e ele vai fazer a pesquisa para nós. Quando ele trazer essa resposta, aqui abaixo ele já trouxe, ó. Perceba que ele trouxe aqui essa primeira parte aqui, comprar camisetas do Corinthians, que a gente já vai falar disso daqui, mas vamos focar nessa parte aqui de baixo, que ele tem um nomezinho aqui ó, antes, que precede, escrito anúncio, percebe? Ó, anúncio que ele está mandando lá para Netshoes, e aqui ele tem outro, que é o anúncio da Nike, e assim por diante, ó. Por enquanto ele não mostrou mais nenhum. Então, esse primeiro item aqui, que ele mostra por palavra-chave, esse aqui é o rede de pesquisa. Então, quando a gente pesquisa por um termo no Google e ele traz essa resposta e ele aparece aqui de forma orgânica. Então, ele vai sempre que aparecer aqui essa palavrinha anúncio aqui em cima, é porque este site aqui ele está fazendo um anúncio para essa palavra-chave e é por isso que ele está aparecendo aqui. O que vai determinar, no caso, se esse anúncio ele vai ou não aparecer em primeiro ou segundo, são outros critérios que não venham muito ao caso aqui. Mas esse é a rede de pesquisa. O segundo, que já vou até usar esse mesmo exemplo para mostrar, é o Google Shopping, que é o anúncio feito no Google Shopping. Quando a gente tem o Google Shopping configurado, geralmente ele é muito voltado para e-commerce, para lojas virtuais. O que acontece? Existe uma configuração prévia que ela precisa ser feita, é um requisito, só que quando ela já é feita, você pode fazer anúncios dentro dela. Então, quando alguém pesquisar por palavras-chave, se essa configuração estiver legal, ele também vai aparecer aqui acima, como aconteceu neste caso. No caso, apareceu aqui anúncios, comprar camisetas do Corinthians, e ele apareceu aqui já algumas lojas. Perceba que aqui a gente tem Netshoes, Centauro, loja da Nike, loja do Timão, entre outras. Ele sempre vai priorizar quem está pagando, quem está fazendo algum tipo de anúncio, mas aqui, se você acessar aqui essa aba aqui do Google Shopping, ele vai listar para nós todos os produtos que possuem a configuração de catálogo do Google configurada. Uma coisa é você ter a configuração do catálogo, que é um pré-requisito para você fazer o anúncio, e outra coisa é você fazer um anúncio do Google Shopping. Então, sempre que você está fazendo um anúncio, quando você abrir a aba de shopping do Google, ele vai aparecer aqui, ó, anúncios para o termo que você pesquisar. Então, todos os produtos que estão aqui ele está de forma orgânica, aqui ele está de forma orgânica, só que quando ele aparecer aqui em acima, ó, o anúncio, do mesmo jeito que a gente tem lá no outro, ele vai aparecer aqui também. Então, é bem interessante, então todo mundo que está anunciando está aparecendo aqui. Perceba que tem aqui várias lojas aqui diferentes, tem toda uma diferenciação aí. Bom, uma outra opção, a terceira opção de criação de anúncios que a gente tem no Google é usando uma coisa que a gente chama de rede de display. O que é a rede de display? São anúncios que a gente produz, que nós produzimos, para colocar em outros sites. Ele é um anúncio interessante porque a gente pode utilizar imagens dentro desse anúncio, então ele fica mais bonito. E geralmente esses anúncios eles são colocados em outros sites, eles aparecem em outros sites, porque esses outros sites, eles possuem um recurso do Google, que a gente pode falar em outro vídeo, que é o Google AdSense, que é uma forma de você, se você tem um portal, o Google te dá uma bonificação para você colocar anúncios dentro do seu site. Então aqui, por exemplo, eu estou aqui no site do Globo Esporte e eles têm aqui o Google Ads configurado. No caso, o que está aparecendo para mim aqui atualmente é o Google, o anúncio do Amazon Prime. No caso aqui, eles criaram esse banner, pode aparecer em várias outras áreas do site, quem determina isso não é o Google, ele é a própria empresa, o Google só dá as diretrizes, né, dos requisitos, mas aí a empresa coloca onde ela bem entender. Alguns colocam aqui na lateral, outros colocam aqui em cima, alguns deixam fixo, então
tem algumas opções ali para você escolher, você escolhe uma delas e coloca dentro do teu projeto, do teu site. Então esse é um exemplo de rede de display bem interessante. Esse aqui é um outro exemplo, ó. Ele já mudou, então ele fica randômico, não é fixo, e aí as empresas que vão criar esses anúncios e baseado no perfil, na segmentação, ele vai aparecendo para nós. Uma outra opção que também está um pouco baseada nisso é o anúncio de remarketing. O remarketing nada mais é que quando eu visito um determinado site, então eu visitei lá, por exemplo, uma determinada loja e esse anúncio dessa determinada loja começa a aparecer para mim. E ele geralmente aparece usando a rede de display. Pode ser um anúncio, a gente pode, às vezes, acessa um determinado e-commerce e ele começa a aparecer aquele produto específico que a gente pesquisou. Isso é uma segmentação mais detalhada, mais específica, mas pode acontecer. Mas tem aquelas segmentações que ela é um pouco mais genérica. Por exemplo, eu acesso o site da Netshoes e depois começa a aparecer algumas propagandas gerais da Netshoes para mim. Visite, cupom de desconto, alguma coisa desse tipo. Então é uma forma também. Existe a forma mais específica, que está atrelada às vezes a categorias do e-commerce, do site, ou até mesmo produtos, ou aquela coisa mais genérica, que só o ato de eu ter acessado aquele site, uma assinatura que eu não fiz, ele sabe por meios técnicos ali e ele começa a trafegar anúncio para mim. É uma outra opção também. Uma outra opção que existe também, que é a quinta opção para fazer anúncios no Google, é a plataforma de anúncios do Gmail. Como que funciona? Basicamente, eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês. Quando você acessa às vezes o Gmail pelo celular ou pelo computador, ele fica acima da caixa de entrada uma barrinha com a propaganda. Então aqui nesse caso aqui a qualidade não está tão boa, mas vocês com certeza já se depararam com esse tipo de anúncio. Que ele aparece aqui um cardzinho dizendo ali qual é o anúncio que está tendo, e aí você pode tocar em cima e ir para o link, ir para o site, para o vídeo. Aí tem que ver o que o anúncio está anunciando, né? Que aí cabe ao anúncio determinar isso daí, não vem muito ao nosso. Mas é uma opção, ela é bem utilizada, já vi muita empresa utilizando aqui no Brasil, Nubank, até mesmo Netshoes usa bastante. Então é uma opção aí que pode fazer sentido para você. Antes de passar para os dois últimos, eu queria deixar um convite aqui para você. Se você quiser participar de um bate-papo comigo aqui, para uma conversa, para entender qual é o teu posicionamento digital na internet, fala com a gente. Se inscreva aqui nessa página aqui, o link está na descrição. E aí a gente vai entrar em contato com você, seja pelo WhatsApp, seja por uma videochamada no Google Meet. A gente vai entender um pouquinho como que está a tua presença digital. É 100% gratuito mesmo. Basta você se inscrever que você vai agendar aqui um bate-papo comigo. Então, corre aí e se inscreva-se. A sexta opção, então, são anúncios no YouTube. O YouTube ele é uma plataforma fantástica, vem crescendo bastante, principalmente nos últimos 2 anos aí, deu um salto gigantesco. E o YouTube ele tem algumas formas de a gente criar anúncios dentro dele. O primeiro eu já deixei aqui na tela um exemplo, eu coloquei em uma pesquisa aula de música, e esse tipo de anúncio ele aparece tanto na lateral dos vídeos recomendados ou nos termos de pesquisa quando a gente faz alguma pesquisa. É bem interessante também que a gente pode encontrar esse mesmo tipo de anúncio aqui acima. Então quando a gente está, por exemplo, no início aqui, ele vai aparecer aqui o anúncio bem na página inicial aqui da plataforma do YouTube. E esse tipo de anúncio é o que a gente chama de TrueView Discovery, que ele aparece tanto aqui, como eu falei, ou na pesquisa, e ele pode sim ser guiado por palavra-chave. Neste caso aqui, como exemplo, eu coloquei como aula de música, e ele apareceu esse tipo de anúncio, mas ambos se denominam da mesma forma. Um outro tipo de anúncio que ele é bem habitual, e provavelmente você já caiu nele assistindo algum vídeo, é o TrueView In-Stream. O que é o In-Stream? Então, quando você vai assistir um vídeo e no começo aparece aquela propaganda de 5 segundos, aí você pode pular, e tem aquele outro que aparece no final do vídeo, esse tipo de anúncio é aquele anúncio In-Stream, que ele aparece e depois de um tempinho você pode pular. Então esse é uma outra opção também, uma outra forma de você criar anúncio. Ainda falando desses anúncios que aparecem no vídeo, tem um que se chama Video Bumper. O que é esse bumper? Ele é um tipo de anúncio que você não pode pular. E você obrigatoriamente precisa assistir. Por quê? Foi um critério que o Google tem lá, o YouTube tem para você poder criar esse anúncio, então você paga um pouquinho mais e você obriga que o usuário veja. Perceba, você já deve ter assistido algum vídeo que, poxa, o anúncio tinha lá, às vezes, 30 segundos, daí tem algumas regrinhas lá, 5 segundos, 7 segundos, e você foi obrigado a assistir. Então você caiu neste tipo de anúncio. E também esse tipo de anúncio, ele é muito comum no meio do vídeo. Às vezes ele não tá no comecinho, mas ele tá no meio. Às vezes é aqueles vídeos grandes e no meio tem aqueles anúncios que você não pode pular. Também acontece. Uma outra opção que não é tão utilizada, pelo menos não é tão comum de você identificar, é os anúncios Outstream.
Basicamente, esses anúncios outstream, eles são anúncios em vídeos, só que a gente não faz eles aparecerem dentro da plataforma do YouTube. Eles são de vídeo, só que eles aparecem em outros portais. Eles podem aparecer em aplicativos que têm AdSense habilitados, pode aparecer até mesmo em sites, como por exemplo o próprio Globo Esporte aqui que eu mostrei. Ele, neste caso aqui, ele está aparecendo uma rede de pesquisa, mas ele poderia simplesmente aparecer um vídeo aqui, para você clicar, e você poderia sim fazer esse tipo de anúncio. É uma configuração que você vai fazer na hora de construir o teu anúncio. Bom, por fim aqui nós temos o anúncio em aplicativos, em apps. Então o pessoal que constrói aplicativos, é muito comum a gente ver isso em joguinhos. Então ele tem lá a versão premium, a versão paga, e quando você não tem a versão premium, ele aparece vários anúncios. E se for um anúncio em vídeo, que geralmente ele vem com um áudio desligado, e você pode, se você tocar, aí ele exibe às vezes a trilha sonora do vídeo, aí você vai conseguir ouvir o vídeo de fato. Então são esses anúncios que a gente está falando que são anúncios para aplicativos. É comum a gente, se você baixou já algum aplicativo aí gratuito, você já deve ter se deparado com algum anúncio desse tipo. Tem um anúncio normal, que é em texto, mas é muito comum você ver anúncio em vídeo. Às vezes está explicando alguma coisa, curso é muito comum, às vezes plataformas. Então são essas opções que nós temos aqui para poder anunciar. E aí, o que você achou dessas 7 opções? Já conhecia? Já chegou a fazer algum anúncio desses do Google Ads para a tua empresa? O que você acha? Como é que tá o marketing digital aí da tua empresa? Espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, gente!